Então, bem-vindos a mais uma palestra do curso de atualização em Biologia Estrutural e Funcional. Quem vai falar hoje com a gente é a Kathleen Souza, que é mestranda aqui do programa. Ela vai falar sobre o tema da fertilização ao embrião, e a Kathleen ela é biomédica pela Unifesp-PM, com experiência em reprodução humana e genética, e atualmente ela é mestranda em ciências pelo Departamento de Morfologia e Genética aqui da Unifesp, estudando genética dos transtornos do transtorno do espectro autista no grupo de herança epigenética e biopsicossocial. Então, bem-vinda, Kathleen, eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Então, como a Bianca apresentou, sou a Kathleen, sou apaixonada por genética reprodutiva, tanto a parte de reprodução humana quanto a genética em si total. Então, hoje eu vim falar um pouco sobre essa parte inicial da reprodução humana. Né? Então, seria da parte do momento da fertilização até o momento da formação do embrião. Era para ser um vídeo aqui. Tá? Então, as primeiras 8 semanas do desenvolvimento fetal são semanas muito importantes, é onde acontece a maior parte, onde a maior parte do desenvolvimento está suscetível a interferência. Então, o desenvolvimento inicia-se na fecundação e o processo é contínuo. Começa quando o espermatozoide penetra um ósseo e forma um zigoto. Então, nas primeiras 30 horas, nós temos um zigoto. A gente tem uma imagem de um zigoto real, feito na reprodução humana, assistida. Depois das 30 horas, começa a clivagem, e quando o embrião está no estado de 8 a 32 células, ele é chamado de mórula. Em seguida, ele começa a abrir uma cavidade blastocística, e é conhecido como blastocisto. E no final das 8 semanas, ele vai estar formado o embrião. Após as 8 semanas, o embrião é conhecido como feto. Então, na apresentação de hoje, eu vou falar de todo esse caminho do zigoto até o embrião. Então, em relação à nossa primeira semana. Na primeira semana, nós temos a fertilização. Alguém está com o microfone aberto no mic, por favor, pode fechar. Então, voltando à aula, sobre a fertilização. A fertilização ou fecundação é um momento onde ocorre o encontro entre o espermatozoide e o óvulo. Todo esse processo ele é regulado por moléculas de ligação a carboidratos e proteínas presentes na superfície dos gametas. Que está correlacionado com o reconhecimento dos gametas e assim como no processo de fecundação. Apesar de a gente ouvir que sempre é o espermatozoide mais rápido que vai fecundar o nosso ócito, uma revisão de 2020 mostra que nem sempre é o mais rápido. Que existem outros processos, como sinalização química feita pelo oócito, que pode priorizar outros espermatozoides, não necessariamente o mais rápido daquela ejaculação. Então, como resultado da fertilização, nós temos a estimulação do óvulo secundário, completando a sua segunda divisão meiótica, produzindo o segundo corpúsculo polar, ou seja, é só apenas após a fertilização que o nosso oócito vira óvulo. Então, a restauração do número diploide normal dos cromossomos 46 no zigoto, a determinação do sexo cromossômico do embrião, uma vez que todo ócito é X, e o que vai determinar o sexo X ou Y seria o espermatozoide. E também a ativação metabólica do ócito, que inicia a clivagem em zigoto. Então, aqui a gente tem a imagem de um ócito, assim que ele foi fertilizado, e a gente pode ver que tem a formação dos dois pronúcleos, ou seja, o pronúcleo feminino e o pronúcleo masculino. Não necessariamente o que eu estou falando aqui é certo, porque não tem como identificar qual é qual. Nós temos a divisão dos dois pronúcleos e os dois corpúsculos polares, que foi formado após a fertilização. Aí, esse vídeo ele mostra a divisão. Então, a gente tem os dois pronúcleos que somem e já começam a ter a divisão. Esse vídeo ele é feito pelo Embryoscope, que é uma máquina da reprodução humana assistida, onde após a ICSI, a gente coloca o embrião nessa máquina e ela começa a gravar um vídeo constante do desenvolvimento do embrião e a gente consegue acompanhar ao vivo esse desenvolvimento. Então, está em estado de mórula, replicando, e agora ele começa a formar o blastocisto.
com o ectoderma, a massa celular interna. Então, a gente sai do estágio do zigoto para o estágio de mórula, e no estágio de mórula ele começa a ter toda a multiplicação e diferenciação para formar o blastocisto. Então, como eu falei, o blastocisto ele acaba sendo formado por duas camadas. A externa, conhecida como trofoblasto, e o embrioblasto. O trofoblasto vai ser responsável por formar a parte embrionária dos anexos placentários, e a parte do embrioblasto vai ser responsável por formar o embrião em. Após a formação do embrião, cerca de 4 dias após a fecundação, a gente começa o processo de implantação. No processo de implantação, o embrião ele vai rolar até estar nas tubas uterinas, então ele vai rolar até a parte do útero. Geralmente ele se implanta na cavidade superior e posterior do útero. Então, durante a implantação, o embrião ele vai criar o sincício-trofoblasto, essa região de massa celular multinucleada, que vai se envolver com o tecido materno, do endométrio materno, e a parte do citotrofoblasto, que é a parte que se for formada do trofoblasto. O trofoblasto e o citotrofoblasto. Então, começamos aí a nossa segunda semana, porque a nossa implantação ela só vai acabar na segunda semana. A segunda semana ela já é um pouco mais simples. Ela é caracterizada pelo término da implantação do blastocisto, ou seja, no 10º dia, a formação do disco embrionário bilaminar com epiblasto e hipoblasto, a formação de estrutura extraembrionária, como a cavidade amniótica, o âmino, o saco vitelíneo, o pendúculo e a conexão sacoriônica. Como o nosso tempo hoje é limitado, eu vou restringir essa aula apenas à formação embrionária. Não vou estar falando mais detalhes sobre a formação dessas estruturas extraembrionárias. Como nessa segunda semana a gente tem a formação das estruturas, aqui a gente tem ultrassom de uma mulher grávida na segunda semana. Bem aqui no meio, vocês estão enxergando um pontinho preto, seria o saco embrionário, onde o embrião se encontra implantado no. Gente, esqueci de comentar, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar a qualquer momento, não precisa esperar até o final, tá? Então, a gente, voltando aos destaques da segunda semana, a gente tem a formação do disco embrionário bilaminar. Essa imagem está cheia de informações, mas o que interessa aqui é essa parte aqui, o disco embrionário. Essa primeira camada azul de células maiores seria o nosso epiblasto, e a segunda camada, o hipoblasto. Essa camada, essa divisão ela é importante, porque na terceira semana o embrião torna-se com 3 camadas, e essas camadas são as que são responsáveis pela formação de órgãos do corpo humano. Então, damos início à nossa terceira semana. Na terceira semana, a gente tem um desenvolvimento mais acelerado do embrião. Então, a parte mais importante é que ele torna-se um embrião plástico, e outros eventos importantes da terceira semana tem como aparecimento da linha primitiva, desenvolvimento da notocorda, diferenciação das 3 camadas germinativas. Aqui é uma lâmina histológica de um embrião de galinha, onde a gente pode ver a formação da linha primitiva, que é um dos eventos mais importantes da terceira semana. A terceira semana é a primeira semana do atraso da menstruação da mulher. Então, geralmente é quando as pessoas suspeitar que estão grávidas e decidem fazer os testes de gravidez com o beta-HCG. Lembrando importante que o beta-HCG ele é produzido desde cedo na gravidez, sendo possível detectar a partir já do 10º dia da gravidez. Mas geralmente o pessoal costuma fazer mais na terceira semana. Então, em relação à formação da linha primitiva, a formação da linha primitiva ela marca o início da gastrulação, ou seja, a formação do embrião triblástico, e ela deriva da proliferação e migração de células do epiblasto. A linha primitiva também é importante porque ela marca o momento onde a gente pode definir o eixo crânio-caudal do embrião, também como a região superfície dorsal e ventral, lado direito e esquerdo do embrião. Em relação à gastrulação, como eu disse anteriormente, a gastrulação é o momento onde a gente começa a ter a formação do embrião triblástico. Então, a gente vai ter o ectoderma, o mesoderma, que deriva das migrações celulares do ectoderma, e o endoderma definitivo. Como eu disse anteriormente, são as 3 camadas que vão aos tecidos.
Só que aqui a gente vê uma imagem super bonitinha, desenhadinha, quando na realidade na histologia a gente vê uma coisa assim, para poder definir o que. E a questão da ação celular, que ela ocorre através do nó primitivo, e o nó primitivo está marcado aqui. Outra fase importante dessa terceira semana é a formação do processo notocordal e da notocorda. Então, eles derivam da extensão cranial da linha média a partir do nó primitivo, sobre a forma de um tubo oco. A gente começa aqui, vai descendo esse processo que eu estou descrevendo. E o processo notocordal que cresce na medida em que as células do nó primitivo são adicionadas à sua extremidade proximal, até alcançar a placa pré-cordal, concomitantemente com a regressão da linha primitiva. No final, a gente vai ter o processo notocordal formado. Novamente, a gente tem uma imagem toda bonitinha sobre o que é o processo notocordal, mas quando a gente vê na lâmina de embriões de galinha, a gente encontra isso aqui, que não acaba não sendo tão fácil. Mas aqui na imagem a gente tem o processo notocordal, a ectoderme, a mesoderme, desenhadinho. Aqui é um embrião um pouquinho mais avançado do que esse, mas a gente também consegue ver a notocorda formada aqui embaixo. Quais são as principais funções do processo notocordal e da notocorda? É o controle da atividade venosa arterial, especificação celular, indução do broto pancreático dorsal e também uma formação estrutural, visto que ela vai ter como eixo do embrião e também a secreção de moléculas finalizadoras de especificação celular. Quando, por exemplo, uma das moléculas que é bastante citada é a proteína Sonic Hedgehog. Essa proteína ela é responsável pela especificação das células que estão próximo à notocorda. Como eu falei anteriormente, uma outra parte importante da terceira semana é a formação do somítico. Então, durante a formação da notocorda e o tubo neural, o mesoderma é embrionário. Ele vai se dividir em mesoderma paraxial, mesoderma intermediário e lateral. E esse mesoderma paraxial vai se diferenciar e formar o somítico, está marcado aqui em vermelho. Então, essa é uma imagem de um embrião na quinta semana, porque na quinta semana que os somíticos vão demonstrar sua importância. Então, pulando um pouquinho da terceira para a quinta semana, os somíticos na quinta semana eles vão ser de 42 a 44 pares, e eles vão ser importantes para a formação da esqueleto axial e dos músculos associados. Então, aqui a gente tem a imagem do embrião, do somítico, e já está uma formação da medula espinhal perto do somítico. Embrião de semana. Embrião de galinha. Temos também a formação de sistemas, como a formação do sistema nervoso central e a formação do sistema cardíaco. Em relação ao sistema nervoso central, essa etapa é chamada de nerulação. A gente tem a formação da placa neural, que é induzida pela notocorda em desenvolvimento, e no fim da terceira semana, as pregas neurais começam a se aproximar e fundir para formar o tubo neural, que é o primórdio do sistema nervoso central. Novamente, na imagem histológica, a gente tem aqui a notocorda e a formação das pregas neurais que vão se fechar e formar um tubo. Aqui é uma imagem coronal do embrião. A gente está vendo aqui o tubo começa a se fechar, né, a aproximar os dois tubos. Em relação à formação cardiovascular, a notocorda é responsável pela formação da angiogênese, então a formação dos vasos. Então, no início da terceira semana, a gente começa a ter desenvolvimento dentro do mesoderma extraembrionário e também a formação do tubo endocárdico, que seria o coração primordial. A gente tem essa imagem, notocorda está aqui, aí aqui começa o arco aórtico, esse espaço. A próxima imagem a gente já tem aqui a notocorda ainda, a aorta dorsal, e aqui é o tubo endocárdico. Geralmente vai se dobrar e formar o nosso coração. E entramos agora na nossa quarta semana. Na quarta semana, o embrião começa a se inflexionar, ou seja, ele começa a mudar de sua característica plana para uma forma mais dobrada. Então, no início da quarta semana, o embrião é fase retro, mas quando a gente for acompanhar os próximos slides, a gente vai ver que ele vai mudar bastante a sua carinha até o final dessa semana.
Então, nos 24 dias, que é o começo da primeira semana, ele começa a se inflexionar, então a gente vê que ele não é mais reto, começa a inflexionar essa parte da cabeça, essa parte caudal. Ainda a gente consegue ver os somitos, essas bolinhas aqui. E também a gente começa a observar o aparecimento dos arcos da faringe. E é nessa época que o coração primitivo produz uma grande preeminência ventral e começa a bombear sangue. E com 24 dias, o neuroforo, ou aquele tubo que eu estava mostrando na parte da neurulação, ele já está se fechando. Então aqui a gente começa a quarta semana desse jeitinho. Então a semana é vista coronal, aqui são cortes laterais do embrião, aí até que ele começa a se dobrar. Acompanha um pouco desse dobramento, parando as imagens de cima com as imagens de baixo. E com 26 dias, o encéfalo anterior produz uma elevação saliente da cabeça e uma longa curva eminеncial, e a cauda ela começa a se desenvolver, que a gente chama de eminência caudal. Novamente, a gente tinha essa estrutura de dobramento, ele continua se dobrando e formando novas estruturas. Aos 28 dias, que é o final da quarta semana, os brotos dos membros superiores aparecem como pequenas intumescências na parede ventrolateral do corpo. Os lados da cabeça são visíveis, os placoides cristalino, onde vai ter o nosso futuro olho, e também já é possível ver a fossa auricular, que é onde seria a orelha. Como é aparecer também o quarto par de arcos faríngeos, e os brotos dos membros inferiores vão ser visíveis bem no final mesmo. Então, novamente, tem que ter mais uma imagem. Mas o embrião, no final da quarta semana, ele vai ter mais ou menos essa carinha aqui. E é super legal, assim, eu também acompanho um pouco do ambulatório de genética da Unifesp, e com o tempo fui percebendo que quando chega uma criança com uma suspeita de doenças raras, uma coisa que a gente observa é a implantação da orelha, porque a gente consegue saber, porque a orelha ela não começa no mesmo lugar que ela tem. Então ela vai rotacionando em lugar certo. Então, conforme a gente vê a criança depois de nascida, a gente consegue perceber que houve alguns erros durante o desenvolvimento dela. Isso pode ou não estar ligado ao genético. Entramos, então, na nossa quinta semana. Essa semana, a gente tem o crescimento da cabeça, ele acaba aumentando, bem maior que o corpo, devido ao desenvolvimento encefálico mais rápido. E a face logo entra em contato com a preeminência cardíaca. Então, está vendo que está encostando na face, com a intermitência cardíaca aqui. E as cristas mesonéficas indicam a localização do rim, mesonéficos que são a primórdios do rim. A quinta semana ela é bem curtinha, ela não tem muito desenvolvimento. Entramos então na nossa sexta semana. Na sexta semana, os embriões começam a ter uma carinha mais evoluída, onde a gente mostra, ele começa a se movimentar, ele tem movimento crânio-caudal, tronco dos membros, ele começa a ter os primórdios dos dedos, os raios digitais, desenvolvimento do pavilhão auricular, então começa a mexer a orelha, e a herniação umbilical, que é quando os órgãos do intestino começam a se desenvolver fora da cavidade digestiva. Por quê? Porque não tem espaço. Então, ele desenvolve como uma hérnia, para depois voltar para o espaço do intestino correto. Entramos, então, na nossa sétima semana. E durante a sétima semana, o embrião ele começa a ter os membros mais visíveis, tanto superiores quanto inferiores. Aparecem as chanfraduras, que seriam películas entre os dedos do embrião. E começa a ter uma comunicação mais efetiva entre o intestino e o saco vitelíneo, que está agora reduzida a um ducto relativamente estreito. E entramos, então, na nossa última semana da fase embrionária, que seria a oitava semana. Na oitava semana, a gente consegue ver que os dedinhos das mãos já estão separados, mas ainda tem uma membrana levemente transparente. O plexo vascular, mas começa a aparecer o plexo vascular no couro cabeludo. E começa também o processo de ossificação, principalmente na parte. A região do pescoço já é definida, e a principal diferença da parte ocular entre a sétima e a oitava semana é que na oitava semana a gente começa a ter as pálpebras e as pálpebras começam a se fechar.
aqui a gente tem a interação da 8ª semana, a cabeça, B. Na 8ª semana, ele já tem uma característica mais humana, embora a cabeça tenha um tamanho ainda desse ao seu corpo. Ela é metade do embrião nessa época. E durante essa semana ocorrem os movimentos coordenados de nessa semana que ele começa a responder aos toques da mãe. E as evidências de eminência caudal, que é a cauda, já desapareceram no final da 8ª semana. Essas são as minhas referências bibliográficas. Gostaria de saber de vocês, se vocês têm mais alguma pergunta. Agora, em relação um pouco, voltou do início. Mas um pouco em relação ao meu projeto do mestrado, no mestrado eu não lido muito com a parte da reprodução humana, mais com a parte da genética e do neurodesenvolvimento. Próximo. Eu estudo, meu projeto tem esse trem de nome, que é a análise da expressão e do número de cópias do gene Line1 e neurônios obtidos in vitro de indivíduos dentro do transtorno de espectro autista e nos espermatozoides de seus pais. Então, transtorno de espectro autista, um transtorno do neurodesenvolvimento, essa é a palavra. Ele tem uma etiologia fatorial derivado tanto de componentes genéticos quanto componentes ambientais. Ele é um transtorno caracterizado por dificuldade da comunicação e interação social, além da presença de comportamentos e interesses repetitivos e restritos. A gente consegue ver pela prevalência do TEA que ela está aumentando ao redor dos anos. Dados dos Estados Unidos de 2018 mostram que ele tem a prevalência de 1 para 54. Já em 2021, essa prevalência aumenta para 1 a cada 44 nascidos. E a Organização Mundial estima-se que no mundo, a cada 160 crianças nascidas, uma é diagnosticada com TEA. E a justificativa desse aumento da prevalência, ela vem sendo atribuída à expansão dos critérios diagnósticos, melhores ferramentas diagnósticas e melhoramento do relatório, além da presença dos fatores ambientais. Em relação à etiologia do TEA, como ela não é tão compreendida por ser uma etiologia, uma doença de caráter complexo, tanto ambiental quanto genético, a gente acaba sendo um fator muito pesquisado. A gente sabe que tem a participação de genética. Hoje, os estudos apontam que temos mais de 800 genes associados ao autismo. A questão do fator ambiental, então a exposição tanto pré-natal quanto pós-natal da criança a medicar drogas, exposições tóxicas, a idade dos pais podem influenciar, nutrição, ambiente fetal e muitos outros. E também a questão da herança epigenética, quando o ambiente acaba interagindo com a nossa genética. E em todos esses fatores, a gente tem o gene Line1, que é um elemento transponível. Os elementos transponíveis são sequências repetitivas de DNA móvel que utiliza da maquinaria celular para poder movimentar dentro do nosso genoma. Eles têm duas características, duas divisões, que é o DNA transposon. Ele faz o método corta e cola dentro do nosso genoma, e o retrotransposon, que faz o método de copiar e colar. Eu trabalho com retrotransposon, chama Line1. Esses elementos transponíveis, por ele ter essa mobilidade no nosso DNA, eles contribuem significativamente com os processos neurobiológicos, incluindo o mosaicismo neuronal e o desenvolvimento do cérebro. O meu gene de interesse, que é o Line1, ele já foi correlacionado com algumas doenças do sistema nervoso central, como esquizofrenia, síndrome de Rett e transtorno de espectro autista. A carinha do Line é essa aí, ela tem região CR, as duas órbitas, que são produção de proteína, e a 3' CR. Ele funciona mais ou menos assim. Tem a síntese do seu RNA, mensageiro, que é lido, a transcriptase reversa é produzida,
ele para produzir a transcriptase reversa, e lê esse RNA mensageiro e sintetiza a primeira fita de DNA. Depois esse DNA ele forma em dupla fita e ela volta a se colar no nosso genoma. E essa retrotransposição ativa, ela pode acarretar em mutações. Então, esses polimorfismos do número de cópias do line 1 na sua expressão pode estar ligado ao desenvolvimento da ideia. Line 1 pode estar controlado pelas vias genéticas, entre outros genes que controlam também a sua expressão. E esses genes, tanto o MECP2, ACM e o SOP2, eles já foram relacionados com mutações nesses genes em relação ao. Eu utilizo pacientes diagnosticados com TI idiopática do Centro de Pesquisa de Células e da SMABC. Eu também tenho a participação dos respectivos pais para análise da parte do espermatozoide, e a gente, como controle, temos indivíduos adultos que têm histórico de doenças psiquiátricas. Para obtenção do neurônio, o pessoal do Genoma USP, e agora a Camila também vai começar a fazer no nosso laboratório, a gente tem o sangue, separa em PBMC, que vai passar por toda uma transformação para ser uma célula-tronco reprogramada, e essa célula-tronco vai ser reprogramada em neurônios, que vai ser o nosso objeto de estudo. A coleta do espermatozoide é mais simples, a gente só passa pela separação do método PERCOL e pela extração de DNA. Isso aqui já é feito pela gente. A partir da extração de RNA, eu vou analisar a expressão pela PCR em tempo real. Esse nome eu acho que vocês devem ter ouvido bastante desde 2020, que é o método que a gente usa para diagnosticar a COVID, mas também serve para analisar a expressão de outros genes. Para análise do número de cópias, eu não pego RNA, pego DNA e faço o mesmo protocolo. E esse aqui é todo o grupo de pesquisa que faz parte do projeto. Obrigada pela atenção.